Fala Cerrado! Sejam todos bem-vindos a mais um Cerrado Podcast. Sempre trazendo convidados especiais para um bate-papo super descontraído. E hoje o bate-papo será sobre um tema bem importante, né? Delicado e polêmico, né, pessoal? Com certeza. E a gente vai conversar hoje sobre relacionamento abusivo. Inclusive tema que muitas pessoas estavam esperando. Depois que foi postado, muitas pessoas mandou mensagem no meu PV falando que o tema realmente é necessário. E para discutir sobre esse tema, convidei duas pessoas que com certeza vão dar aula aqui para vocês, experiências de vida aí com relação a isso. Estou aqui com a digital influencer e pivô desse tema de hoje, né? Assim seja, né, Flávio? Ariadne, nome complicado. Ariadne Santos. E também a psicóloga Larissa Portela. Sejam bem-vindas. Obrigada, boa noite. Acho que o meu desviado. Tá, não, tá 100%. Pode ir. Sejam bem-vindos. Vocês também que já estão conectados aí no perfil, tá bom? Lembrando que vocês podem participar, podem fazer perguntas, né? Queria conhecer primeiramente um pouquinho sobre vocês, né? Porque com certeza todo mundo de casa quer saber quem é a Ari, quem é a Larissa. Vamos começar por você, que tem um currículo extenso. Por favor, né? Vamos deixar ela fazer ela as honras da casa. Tanto faz. Bom, eu me chamo Larissa Portela, eu sou psicóloga, sou formada e mestre pela Universidade de Brasília. Lá na minha graduação eu tive acesso a essas informações sobre questões de gênero, né, todo o início do estudo de violência no relacionamento, que vai nos levar ao relacionamento abusivo. E aí, eu sou terapeuta clínica, né, sou psicóloga clínica hoje, professora no ensino superior e pós-graduação. E me concentro muito, meu atendimento é principalmente com mulheres em situação de violência relacional, né, atendo várias outras demandas, mas no geral são mulheres que vivem relacionamentos abusivos, porque acabou sendo minha especialidade, né? Como vocês me convidaram para falar sobre isso, acaba que eu falo muito sobre esse assunto em congressos, cursos, palestras, enfim. Virou minha referência. Então, acho que é isso. Quem é a Ari? Gente, eu sou a Ariadne, né? Como o Clarison já me apresentou. Eu sou bacharela em Direito, né? Iniciei agora nesse mundo, né, de digital influencer. E as minhas pautas, normalmente, nas minhas redes sociais, é sempre frisar essa questão, né? Da empatia, da sororidade com as mulheres, desse sentimento de acolhimento. A pauta do relacionamento abusivo é algo que me atinge, me incomoda muito. Foi tanto que quando eu postei, logo eu recebi o convite, né, do Clarison pra gente falar sobre. Não me esquivei, porque eu quero trazer pra minha realidade, na minha rede social, assuntos que englobam a realidade do que a gente vive. Não quero nada lúdico, nada fútil, né? A minha intenção como digital influencer, iniciando agora, justamente é essa: atingir vidas de forma positiva. Então, com a proposta do podcast que o Clarison me fez, eu vi que, né, eu poderia iniciar e já vim com tudo. Esse assunto tem que ser falado, porque é algo que a gente sabe que as mulheres vivem. Até já entrei na pauta sem precisar, mas é isso. Não tenho muito pra falar sobre o meu currículo, né? Porque eu, né, sou bacharela ainda, se comparando a Larissa, né? Mas a minha área, querendo ou não, ela engloba um pouco essa questão, né? É mais a relação jurídica, né? Do relacionamento abusivo, da violência doméstica. A Larissa já tem a parte mais, né, paliativa, acolhedora. Temos aí a experiência de vida, né? Infelizmente. Experiência e também... Cerrada, a pergunta é: que mulher não tem? Isso é verdade. Não são só as mulheres, mas a grande maioria são elas, as vítimas de relacionamentos abusivos. E a gente também tem que parar para pensar que o relacionamento abusivo, ele pode acontecer com qualquer pessoa, né? Sim. Pode ser bonita, pode ser inteligente, extrovertida, né? Tímida. Então, me conte aí o que você acha que são sinais para que uma pessoa tem para iniciar um relacionamento abusivo. Bom, o que a gente sabe hoje é que a nossa cultura nos ensina que relacionamento se dá assim, com poder e controle. Por questões de gênero, ou seja, do que é
socialmente a gente entende o que é ser mulher e o que é ser homem, geralmente esse poder e controle é atribuído ao masculino e a submissão em diferentes níveis ao feminino. Então, por isso que quando a gente pega estatísticas, 80 a 90% dos casos relatados de violência intraconjugal ou o tal do relacionamento abusivo se dá com a mulher sendo vítima e o homem sendo o agressor. Mas o oposto acontece muito. E em relacionamentos de pessoas do mesmo gênero também acontece muito, né? Então, não é uma premissa, mas a gente está falando de frequência. E o que a gente observa, a lógica do relacionamento abusivo é essa compreensão de que um detém mais poder simbólico do que o outro. Eu decido por você como você deve viver a sua vida. E aí a gente precisaria ficar aqui dias falando sobre as nuances culturais que nos ensinam, homens e mulheres, a dar certo, no sentido de que funciona e não que faz bem, né? Nesse tipo de relacionamento. Então, mulheres desde muito pequenas aprendem que o mais importante da vida delas é casar, ter filhos e se manter nessa relação. E os homens aprendem desde muito pequenos que sim, eles precisam de família, mas como estrutura para que eles alavanquem suas carreiras, né? Então, a mulher aprende nas minúcias da sua educação que a todo custo ela precisa manter essa família. E o homem aprende a ter liberdade para desenvolver sua carreira. Então, quando um relacionamento de homem e mulher que aprenderam que amar é tão diferente, inicia, falando de casais heterossexuais, né, heteronormativos, se inicia, é comum que essa mulher demande afetividade e esse homem, né, não saiba retribuir no nível que as mulheres aprendem, principalmente nas fábulas, como vai acontecer com o príncipe que vai chegar num cavalo. Né? E isso muito comumente são vamos dizer assim, primeiramente, as primeiras razões de conflito, desentendimentos, né? São compreensões diferentes do que é o se relacionar e é muito difícil, as mulheres que sentam no meu sofá sempre se culpam, como eu pude não perceber no início, é muito difícil que se comece violento, porque se um rapaz que você está, sei lá, seu crush, você pega na balada e ele faz alguma coisa com você, você não fica com ele de novo. A questão é que, geralmente, a dinâmica abusiva se dá quando a relação já está certa, vamos dizer assim. Já há uma segurança de que aquela mulher, ou essa pessoa que vai ser a vítima da relação abusiva, lembrando que é possível que os dois tenham, né, dinâmica, as duas pessoas do casal tenham uma dinâmica abusiva. Se fosse desde o início, ela sairia. Quando ela está segura na relação, é que geralmente esses traços começam a surgir. E os primeiros surgem muito comumente sobre coisas que parecem pequenas, como, por exemplo, locais que a pessoa vai, pessoas com quem ela anda, roupas que essa pessoa utiliza, decisões as quais ela toma, né? E aí os questionamentos parecem carinhosos, preocupados, né? Não, eu não gosto que você ande com fulano porque eu acho que ele não te faz bem. Aí, olhando, ele está vestido de carinho, preocupação, mas lá na frente você vai ver que era controle. Ele não queria, por alguma razão, geralmente são, falando em homens, né, são homens inseguros, né, de si, de sua relação, não se sentem bons o suficiente, então eles precisam encarcerar essa companheira para que ela não tenha acesso a outras pessoas que podem avisar, seu namorado não está muito bacana, né, seu namorado não está agindo muito bem. Ou então um outro fulano que fala, eu vou ser um parceiro melhor do que você, né, do que seu namorado. Então, geralmente, no fim dessa relação, que pode durar décadas, né, essa mulher está completamente isolada socialmente. Porque, aos poucos, ela vai sendo proibida de falar com seus familiares, seus amigos, colegas de trabalho. Porque quanto menos contato social ela tiver, via controle, né, se você vai... Alguns parceiros vão falar muito tranquilamente, eu fico sozinho, você não me ama, tranquilamente, entre aspas, né? Outros vão ser mais agressivos, de forma óbvia, né? Se você for, você apanha, né? Eu ameaço a retirar a guarda dos nossos filhos. Mas, no fim, a função, né? O objetivo é um só. Cercear essa mulher, né? De sua liberdade, fazer com que ela perca a sua liberdade para que ela viva só em função da relação. De uma forma camuflada, né? Ele camufla que Camuflada. está
culpado Aham. para controlar a vida da pessoa e daqui a pouco ela tá sem amigos, tá sem familiares. Isso. Tá E sem toda e qualquer pessoa que se opuser à relação é colocada como perigo. Então eu não gosto de fulano, que fulano é isso e aquilo, mas na Começa a verdade fazer é porque... a cabeça, Isso. fazendo com que a pessoa que tá próxima torne-se um inimigo, né? É isso. Que é o que a Inventa gente fala, situações. chama de violência psicológica. Que é a manipulação de ideias, né? Eu manipulo seus pensamentos, eu manipulo suas ideias. Eu desqualifico o que você gosta, o que você pensa, até que você passe a duvidar de si mesmo. Vem a questão da nulidade, né? Ele começa a anular de uma certa É. forma, não tão direta, mas Só ele vai questiona anular. no início, né? A mulher que tá nessa situação, assim, vou falar pela voz da parte feminina, né? Ela, uma característica que é muito notória, ela começa a se afastar das amigas que ela tem um convívio diário. Isso. Quando você começar a perceber que isso está acontecendo, pode começar a reparar as atitudes do companheiro. É. Normalmente, quando vamos supor, mulher tem essa questão, vamos sair só a gente hoje, menina. Se é só um rolê de amigas, não tem o porquê de se estar acompanhada. Se você não quer ir sozinha, tudo bem, mas por que não? Aí, como a senhora falou, entra essa questão da intimidação, da Me nulidade. senti com uns 50 anos a mais aqui. Desculpa, Eu sou jovem, não me chamo de senhor. Desculpa, eu tenho o hábito de chamar assim, mas perdão, eu vou chamar de você melhor, né? Aham. E é isso, a gente nota muito a violência psicológica. Antes de iniciarmos o podcast, estávamos até conversando. Ela chega a um grau da mulher se questionar até o seu valor. Isso. Ela perder a sua essência, dela se olhar ao espelho e falar: quem sou eu? E a via, como você falou, é muito disfarçada porque inicialmente essa pessoa geralmente sugere. É uma sugestão que tem muita cara de cuidado. Que é o que a gente aprende com o relacionamento. A ideia do amor romântico, né? Que é esse amor idealizado que, sei lá, as histórias da Disney contam Não pra gente existe, que deve viu, acontecer. gente? Não existe. Isso não existe. Essa coisa de que quando eu encontro a minha metade da laranja, tudo vai acontecer nós dois juntos. Não. É o ponto de partida para eu me sentir culpada de sair com as minhas amigas ou ter que sair com os meus amigos escondido. Por quê? Porque entende-se que quando você está numa relação romântica, você não pode ter outras relações sociais. Qual que é o efeito disso? Ou a relação se torna violenta, de pouca qualidade, agressiva, os dois adoecem. Isso é certo. Assim, todo mundo precisa de uma rede de apoio ampla. Se você se fecha no seu relacionamento, se esse relacionamento durar, é simplesmente pela regra de que deve durar. E não pela qualidade dele em si. O cuidado em excesso, ele costuma acontecer nos relacionamentos abusivos. Eu só quero te proteger, eu só tô preocupado com você. Gente, preocupação é bom, existe. O cuidado no relacionamento tem que existir. Mas assim, tudo tem limites. Tudo tem limites. E eu costumo, pelo que eu noto, acontece normalmente com mulheres que têm fragilidades na questão estrutural familiar. Quando, se inserem em algum relacionamento abusivo. Acontece muito daquela menina, às vezes, que não teve a figura tão ativa do pai, que se interessa às vezes, por um homem mais velho. E aquilo vai gerando um ciclo. Quando ela vê, ela tá ali envolvida e depositou no namorado as qualidades e características que ela queria ter no pai. E se o cara tem uma índole negativa, ele se apodera daquilo como algo ruim, entendeu? E aí surge o cuidado, aquela manipulação toda. Tudo isso eu acho um pouco assustador, né? E digo, como conviver com isso? A que ponto deixar isso ter continuidade? Ari, isso que você falou tem até nome, se chama transgeracionalidade. Que nada mais significa do que passar de geração em geração. Quando a gente tem um histórico familiar de violência, a gente observa, né, os estudos, a psicologia está cansada já de falar sobre violência intraconjugal, que é o nome que se dá, né, lá nos estudos científicos de relacionamento abusivo, quando acontece em relações íntimas. O que a gente observa é que a grande maioria das mulheres que permanecem, porque entrar a gente entra, porque no início, é o mais flores e bombom, né? Sempre. Depois começa a manipulação. Então, as mulheres que tendem a permanecer são aquelas que cresceram num ambiente violento. E aí, como nós somos seres verbais, a gente aprendeu a chamar a violência de cuidado e amor, né? Então, assim, aquela história, quem nunca ouviu vendo o casal de familiares, pais, tios, que brigavam muito, as pessoas diziam, isso acontece
Porque eles se amam demais. Você aprende que a calmaria não é amor. Amor eu vejo onde? No escândalo de ciúme, quando aquele namorado, quantas pacientes minhas diziam assim, ele não sente ciúmes de mim, ele não gosta de mim. Ele não tem medo de me perder. Aí o meu ponto de vista, o outro ponto que eu apresento é, ele confia em você. Aí é sempre uau, porque a gente aprende na ideia do amor romântico que o tempo todo esse amor tem que ser provado, tem que ser demonstrado de forma helicóptero com pétalas de rosas, né? Porque se for aquela coisa do dia a dia, a pessoa tá ali com você todo dia, você confia nela, a parceria está sendo demonstrada todo dia, não tem graça, não tem amor. Né? Então o relacionamento abusivo ele é cíclico, então a gente vive fases, as pessoas vivem uma fase que a gente chama de lua de mel, de amor e promessas intensas, que é seguida por outras duas, né? Que é a fase que começa-se as agressões verbais, é a fase da tensão, que a próxima fase começa a ser sinalizada, que é a fase da agressão em si. Aí é quando, né, a parceira pensa em terminar, ou às vezes ela termina, ela busca as amigas, né, ela pede ajuda, só que aí vem a fase da lua de mel, onde esse parceiro agressor promete, busca ajuda. Homem com histórico de agressividade em relacionamento, sentou no meu sofá, eu sei que ele está na fase da lua de mel. Porque ele prometeu que faria terapia, buscaria ajuda, iria no psiquiatra para controlar, manejar a sua agressividade. Que pode não necessariamente a violência física, né? Pode ser psicológica, sexual, acontece muito também nessa fase da explosão, né? E aí, a grande maioria, quando sente que a relação voltou pro eixo, sai da terapia. Porque era só o necessário para conseguir reconquistar a parceira, fazer ela se manter na relação. Essa questão da lua de mel, eu até conversei com eles antes de começarmos o podcast, que é assim, hoje saímos em um grupo, saí acompanhada com meu namorado e uns amigos, dancei com meu amigo. Meu namorado não gostou, cheguei em casa, brigou comigo, pegou no meu braço, apontou o dedo na minha cara. No outro dia, ele vai acordar o príncipe da Disney. Café da manhã na cama, o cara mais romântico da face da terra. Perdoa, meu amor, não vou mais fazer isso com você. Eu não queria ter aquela atitude, não é de mim ter aquela atitude, é dele ter aquela atitude sim. Mas é muito comum ele te culpar. Sim. Mas você tem que entender que quando você faz isso, você me deixa doida, eu te amo demais. Era só você não ter dançado com ele. Isso. Se você não tivesse dançado com ele, não teria acontecido. Se nós não tivéssemos saído ao barzinho e sim ao cinema, não teria acontecido. Iria acontecer sim, porque você é um abusador. Ponto. Isso. Não tem o que discutir. Mais uma vez a camuflagem que eu falei. Camuflagem, exatamente. É um ciclo vicioso. É manipulação de ideias, né? E você vai caindo. E aí, você falando do histórico familiar de violência, essa mulher muitas vezes viveu essa invalidação. Isso que você sente é bobagem, que você não toma boas decisões, isso que você faz não faz sentido, desde muito criança. Que mensagem que esses pais, esses cuidadores passaram para ela? Você não toma boas decisões. Você não consegue fazer nada certo sozinha. Você precisa de alguém que faça isso por você. Então, ela nessa relação tende a ignorar o mal-estar dela. Nossa, eu tô achando péssimo ele fazer isso comigo. Porque ela aprendeu que ela faz coisa errada o tempo todo mesmo. Então, ela se encaixa nessa relação. Quando me perguntam por que mulheres ficam em relacionamentos abusivos, aí eu falo, senta que lá vem história. Né? Desde que o mundo é mundo, que a nossa cultura se formou, nas pequenas coisas, as mulheres são ensinadas que elas precisam se manter em relacionamentos independentemente de como eles forem. Elas têm que ser gratas por terem sido escolhidas e poderem ter uma relação, uma família, né, com filhos, sem filhos, enfim. E aí é isso, desde do histórico familiar, essa mulher está aprendendo que tem alguém, que geralmente é um homem, é o pai da família, é o irmão que a família dá mais crédito ao que fala do que ao que ela fala, né, que esse parceiro, embora tenha feito tudo aquilo, provavelmente ele está certo. Foi culpa dela. Isso é bem notável, É uma questão que, quando a gente fala de independência feminina em uma certa idade, as pessoas ainda no século XXI se assustam com mulheres na faixa etária de acima de 30 anos que são solteiras, que não são casadas, que não têm filhos. Nossa, como assim? Você já tem que casar? Não, eu não tenho que casar. Por quê? Porque a nossa criação é uma criação patriarcal. É aquela, você tem que casar, ter filhos e viver num casamento feliz para sempre.
Independente de se o seu marido te traz, se ele Tem te que bate, aparentar ser se feliz, ele te né? desrespeita, tem que ser um bom marido. Você Aí tem se que ter você parar para pensar, tem muitas famílias que vivem essa realidade. É vivem. o mais comum. O mais comum é a família sentar e tá todo mundo destruído emocionalmente, mas aparentemente. Nos aniversários e nos. Tá todo mundo feliz. mas É pai, no mãe, Natal, dois filhos, todo mundo, festa né, de sei final lá, de ano, tem todo profissão, mundo feliz, presentinho e tal. Volta para casa. O papel tá sendo bem teatralizado ali, né? Tá todo mundo, legal, tá, a família tá feliz, mas se você olhar por trás, é uma dinâmica cerrada que não se sustenta. Embora há séculos a gente repita, né? Mas o que sustenta? A imagem para o outro. Que isso é muito importante para o brasileiro. O brasileiro se preocupa muito com o que o outro vai pensar. Né? Tanto que quando o brasileiro mora em outros países, ele fala, nossa, sei lá, o europeu é muito frio. O europeu tá nem aí pra você, ele tá vivendo a vida dele e deixando você viver a sua. É isso, o brasileiro não, ele sabe que acontece mais com o filho do vizinho do que com o próprio. Né? Então, tem muito essa preocupação com o que o outro vai pensar. Então, mostra-se uma família perfeita, quando na verdade está todo mundo adoecido. Né? O que fazer, por exemplo, quando a gente chegou até a conversar que, dependendo do relacionamento abusivo, a mulher ela perde a autoestima dela? A grande maioria. O que você orienta, né, Uhum. para que algo mude nessa situação? Olha, indo mais longe, mas o que seria a melhor prevenção seria a gente parar de ensinar as meninas que tudo que importa é a opinião dos outros. Assim, a gente faz isso sem perceber. Né? Se você convive com meninas e meninos no mesmo ambiente, vocês podem notar, se tiverem um olhar atento, assim, que a gente dá muito mais crédito ao que os meninos falam do que as meninas. As meninas a gente tende a convencer o que elas devem querer e os meninos a gente respeita mais o que eles querem. E eu digo como mãe de menino e menina, assim, a menina a gente tenta fazer ela ser mais maleável. Se você não se observa, a gente fica, não, cede pro seu irmão, deixa ele quieto, não, Verdade. ele tá enchendo o saco, dá o que ele tá pedindo. Então essa mulher cresce partindo daí, se adaptando ao que o outro quer. E essa né, o primeiro passinho para o relacionamento íntimo, nessa dinâmica que a gente está conversando, né, do amor romântico, para que o homem fique, né? Ela vai se entregando para essa relação, até que quando ela vê tudo que vem dela, não presta, não funciona mais. Né? E se falando em homens, os meninos desde muito pequenos, a gente tende muito, ao valorizar, que não é errado, ao valorizar a vontade deles, ensiná-los que elas são mais importantes também, né? As vontades deles. Então eles também crescem aprendendo que eles podem impor essa vontade ou se colocar, porque não vai ter consequência. O importante é o que eles pensam. Né? E sempre, gente, no relacional, a melhor forma, eu sempre oriento, a melhor forma de você ensinar duas pessoas a agir uma com a outra é no dia a dia, não é só ficar falando. Se eu chego pra minha filha e falo o que você quer importa, mas dá 2 minutos eu tô mandando ela entregar o brinquedo dela pro irmão, o que ela tá aprendendo? Que ela tem que ignorar o que ela quer e sente pelo bem da vontade de um irmão. Né? Não tem consistência. Eu acho que a criação ela é fundamental. Ela tem que ser concisa. É a base para tudo. É a né? base, entendeu? É. Ainda mais quando você tem muitos filhos, né? Uhum. Tende a ter esse grau de desvio. O homem já cresce no lar onde, você é o homem da casa. O homem não lava a louça. Decide você. Só que, é você né? quem decide, né? Então é assim, o que você tem a dizer, o que você pensa, a gente quer saber. A menina não é perguntada, né? O que você quer. Né? Então ela já aprende que alguém vai decidir por ela. Ela espera isso. E a gente tem também uma cultura de dizer às mulheres que sozinhas elas não conseguem. Então elas precisam dessa figura, que aí você falou da figura masculina, né? Porque simbolicamente o masculino é força, né? E não é só força física, é força de enfrentar o mundo. Eu sou o Thor. Tipo isso. É tipo isso mesmo, né? Então as mulheres, é muito comum que elas ignorem esses sinais de nossa relação tá ruim. Eu não gostei disso que ele fez, porque ela segue essa regra cultural que é sozinha, eu tô em perigo. Com esse parceiro eu estou salva, seja lá do que for, né? Mas eu estou segura. Então, em terapia, muitas vezes o meu trabalho é mostrar para essa mulher se ela está segura mesmo. Porque ela
está se sentindo segura porque ela tem um parceiro que muitas vezes é uma aliança no dedo, porque o parceiro mesmo já nem participa mais da vida dela, né? Essa falsa sensação de segurança que muitas vezes a mantém, ainda que ela perceba que não está certo, que não está legal. E mesmo com a autoestima invalidada, ela permanece ali. Né? Então, assim, é muito importante, porque o abusivo, ele não se torna abusivo da noite pro dia. Ele não dormiu um cara bom hoje e amanhã ele se tornou um abusador, não. São atitudes que vão chegando ao estopim. Então, assim, a mulher ela vai chegar ao estágio de se olhar no espelho e falar: nossa, eu tô gorda. Por quê? Porque ele, ao seu lado, provavelmente vai fazer algum comentário que vai valorizar o outro corpo. Não que isso não possa acontecer. Olhar, todo mundo olha. Desejar, todo mundo deseja. Mas tem que se ter cuidado com palavras. Porque a mulher que já tá entrando no ciclo abusivo, ela já tá com o sentimental dela fragilizado. Ela já tá se questionando. Então entra a comparação. Nossa, ela tem, eu não tenho. O cabelo dela é bonito, o meu não é. E isso ela vai se desvalidando por ela mesma. Quando ela vê, ela tá no fundo do poço. Então, mas você acha que isso, tipo, ela tem uma certa culpa? Não que eu pense dessa forma. Sim. Mas você acha que ela tem uma certa culpa por pensar dessa forma? Não. Eu não me valorizo, eu não me acho bonita. Você acha que ela tem uma certa culpa com relação a isso? Não. Geralmente, isso é dito pelo parceiro de formas óbvias ou menos óbvias. Tem parceiros que falam: você tá feia, eu não tenho tesão em você mais. Né? Agora tem aqueles que falam: você ia ficar tão bonita com o cabelo da fulana. E se Aí, você você engordar, eu vou te largar. É. Ou então, quando a gente se conheceu, você era mais diferente. bonita. Então, são palavras que têm o mesmo objetivo, mas vestidas diferentes, né? É que tem algumas amigas minhas que são meio rebeldes. O cara falar um negócio desse pra elas. Elas são jovens, não são? O cabelo dela. Então vai ficar com ela. Mas deixa eu te contar que ela tá certa, sua amiga. Ela não tá errada, não. Não, tem várias que são assim. Foi por isso que eu perguntei. Você acha que ela, de certa forma, ela tem uma certa culpa por não se achar bonita, não se valorizar? Não, porque ela já tá em situação de vulnerabilidade, perdão te interromper, né? São casos e casos, né? Ela não raciocina. Ela tá em estado de vulnerabilidade. E tem um ponto que influencia muito, que é geração. Essa sua amiga, quando você falou, eu imaginei ela mais nova. Menos de 30. No máximo. Agora, se for a minha geração, eu tenho 35, ela já vai balançar. Se tiver mais de 40... Minha madre, ela vai pra casa chorar onde ela ela estiver. vai pintar o cabelo igual o da fulana. Pois é, mas eles estão erradas. Elas são mais velhas, maravilhosas. Não, tem sim, tem mais velhas, tem que ser mais velhas. Tem gordinhas também. Maravilhosas. Se você falar, você tá gordinha. Gordinha e gostosa. Exatamente. Se tu não gosta do prato cheio, deixa pra quem tá com fome, brother. Fica Exatamente. com fome, acabou. Então, assim, isso, o corpo da mulher é uma coisa... Inclusive, eu já até conversei na terapia com o Clodoaldo, vou até dar um oi pra ele sobre isso. O padrão estético corporal que a mulher tem que seguir. Se você não for magra, você não é bonita. Se você tá gordinha, você é feia. Então, assim, essa questão estrutural corporal é algo muito feio. E normalmente acontece bastante, né? Vamos supor, a mulher quando tá no relacionamento abusivo, ela é mais cheinha. O companheiro vai se sentir atraído, vai sentir desejo por uma mulher, né? Teoricamente, no dito popular brasileiro, gostosa. Ela vai ficar: meu Deus, eu não sou atraente. Ela vai ficar se culpando: será que é porque eu tô gorda? Será que é porque eu tô isso? E não é só porque o seu parceiro realmente gosta de passar fome. Ele não gosta do prato cheio, então ele tem que deixar pra quem tá com fome, entendeu? Mas é interessante como esse padrão, ele é mais selvagem da gente pra gente do que dos próprios homens, assim. Sim. É muito interessante como a mídia que impõe esse padrão corporal pra gente é uma mídia interessada no seu consumo em produtos e serviços para emagrecer. Muitas vezes eu noto pacientes homens, amigos homens heterossexuais que não compram esse padrão. Então fica a gente... eu adoro dar o exemplo da celulite. A celulite faz parte do nosso corpo, tanto quanto nossos dedos. Sim. É natural tanto quanto nossos dedos, mas a gente consome em um mercado que faz a gente usar cremes e fazer produtos, né, utilizar produtos para acabar com os nossos dedos. Porque a celulite é tão natural quanto o dedo. Mas alguém aí no mercado começou a vender que celulite era feio para... né, fazer com que a gente consuma isso, né, para não ter essa celulite. E aí,
honestamente, quantos homens você já ouviu te falar que acha celulite feio? Você vai achar aquele cara que gosta de uma boneca, né? Mas é muito raro. Por quê? Porque esse mercado não conversa com os homens, não está ensinando os homens que celulite é feio, está ensinando a gente. Aí quando muitos homens falam, nossa, mas as mulheres são muito inseguras, tem porquê? Temos. Né? É muito raro, eu posso falar com propriedade, é muito raro um cara que vai te olhar e você pode falar perto dele, meu Deus, eu tô gorda. Ele vai olhar pra você e vai falar, não, você tá ótima. Raro, raridades. Esse aí você pode mandar moldurar, porque não posso falar que é raro, acontece com frequência, porque não acontece. Normalmente eu acho que tá meio cheio aí, né? Não é bom você fazer uma academia, alguma coisa. E é isso, né? É só um corpo, cara. O intelecto conta muito mais que um padrão externo. E pra além disso, é aprender que beleza tá em tudo, né? Tá, beleza tá quando se quer enxergar que aquilo é belo. 7 bilhões de pessoas no mundo e todo mundo com o mesmo corpo, isso é impossível. Com certeza. Me mandaram uma mensagem aqui no PV, pedindo você explicar um pouco sobre a diferença entre agressão verbal, violência psicológica e também física. Agressão verbal é um tipo de violência psicológica. A violência psicológica é tudo aquilo que te afeta emocionalmente e mentalmente. E a forma mais comum dela é essa manipulação, né? Mas essa manipulação, como eu falei aqui, ela pode vir de duas formas, né? E entre essas duas formas, diferentes variâncias ali, né? A forma óbvia, que é o cara falando, você tá gorda pra caramba, eu não quero mais você. Se você não emagrecer, eu vou te largar. Ou é isso, nossa, você viu como a fulana tá bem? Ela emagreceu, ficou linda. Tá bonita, amor, porque você não fica assim também. Mas então quer dizer isso. Quer dizer então que se ele admirar um corpo diferente do dela, ele tá sendo violento? Não, gente. Não. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que a gente sabe quando é pelo tom de voz. Elas falam, Larissa, ele fala comigo, mas se eu repetir para você não vai parecer violento. É por conta da tonalidade, do jeito que ele fala. Porque ele não chega, nossa, fulana ficou bonita, né, amor? Ele chega, nossa, você viu, né, como a fulana ficou bonita, emagreceu. É sugestivo. É sugestivo, né? Então, essa mulher vai saber, ela vai ter medo de contar para outras pessoas, porque ela não vai conseguir reproduzir exatamente. A pessoa vai falar, não, você não, ele só elogiou o fulano, qual o problema? Mas ela sabe que é um tipo de agressão. E aí, o que está acontecendo? Se essa mulher poderia estar se sentindo muito bem daquele jeito que ela está, ou ela também não precisa que ninguém avise, porque ela sabe, ela tem espelho em casa, né? E aí essa pessoa começa a fazer com que ela se sinta mal pelo ideal dele de corpo, né? A agressão física, a agressão verbal é quando já é mais óbvio, né? Igual eu falei do primeiro exemplo aqui. Você é isso, tem xingamento, né? Geralmente tem aumento do tom de voz. Mas a agressão verbal é um tipo de violência psicológica. Já a agressão física é quando atinge a sua integridade física, né? E não necessariamente, gente, é muito importante que isso seja dito, tem que deixar marcas ou tirar sangue. Ele só me empurra, agressão física. Ele só me belisca, agressão física. Ele pega no seu braço. Ele pega no seu braço, pode não ficar marca, agressão física. Ele te impede de ir e vir. Sei lá, ele me prendeu no canto, ele nem subiu as mãos, mas ele impôs o corpo, agressão física. Né? Então, é muito comum as mulheres dizerem, né? Ele nem deixou marca, como é que eu vou provar que aconteceu? Aconteceu. Aí a gente falar do sistema judiciário brasileiro é outra história, né? O que vai acontecer com ela quando chegar na DEAN é outra história. Mas é uma agressão física. Então, a agressão física envolve algum ataque ao seu corpo. A psicológica é como a sua autoestima, é como você se vê, se entende, as suas ideias, seus valores. Né? É mais subjetivo, né? Não totalmente. É tão tangível como a gente vê, né? Uma marca ou ele vir, como falou, te pôr na parede. É muito importante se atentar a isso. Não é normal o boy pegar no seu braço. Gente, não é normal o cara pegar no seu braço no meio de uma discussão. Não é normal ele apontar o dedo no seu rosto. Não é normal empurrar. Te ofender. Não é normal. Vocês precisam ter essa consciência. Ele tava bêbado. Se ele fez bêbado, ele quis fazer em total capacidade dele. Eu falo que o álcool não ensina comportamento. Muito pelo contrário. Né? Ele não ensina. Ninguém faz bêbado o que não, né? O que, sei lá,
já não aprendeu a fazer estando sóbrio. O álcool só, como é uma droga depressora do sistema nervoso central, ele só faz com que a pessoa perca o alerta ali. Mas Ele acontece. potencializa, né? E o Cerrado me perguntou como que a gente pode observar no início da relação que está acontecendo uma dinâmica abusiva. E aí você falando isso, geralmente acontece bem disfarçadamente em relação às decisões da mulher mesmo. Né? Ele começa a questionar disfarçadamente, né? E o que eu falo sempre? Mulheres ou pessoas que podem viver relacionamentos abusivos, atentem-se ao que vocês sentem. O que a gente sente é muito importante. Apesar do mundo dizer que é bobagem, que é descontrole emocional, que Vitimismo. você tem que ser racista, ai gente, desculpa, racional, Isso. racional, etc. Você tem que se atentar. Né? Se você sente assim, por exemplo, hoje eu conversando com uma paciente, ela falando, a gente vai pra bar, ele fica emburrado, então eu acabo topando ficar assistindo Netflix o final de semana inteiro com ele. Ô, amiga, sai dessa vida. Se você estiver assistindo esse podcast, essa sua paciente, por favor, se liberte. Deixe ele na Netflix. Tá em terapia na casa comigo, dele, vai deixe ele na acontecer. Netflix dele. Aí o que eu falei pra ela? Eu falei assim, como que é pra você ficar o final de semana inteiro assistindo Netflix? Ela é um saco. Mas eu não falei nada pra ele, né? Eu posso nem culpar ele. É uma pessoa que já tem... Ela vem porque quer sair da relação, né? Então ela já tem um pouquinho de conhecimento. Ela tem consciência do que tá acontecendo já. Aí eu falei, mas em algum momento ele te perguntou, ele sabe que você achou um saco, ele te perguntou se vocês queriam ir pra outro lugar? Não. Sexta-feira eu pedi, ele fez cara de bunda e não quis ir. Aí eu falei, você vê que tem um jogo de poder? Quem vai ceder? Quem vai mandar? Como é que você fica de boa de insistir? Não, porque pode dar briga. Tá. Aí você vê o jogo de poder bem sutil. Foi quando ela se tocou, né? Aí perguntei, e pra você não é tranquilo ir sozinha com as suas amigas? E ela respondeu, não, porque quando eu volto, ele tá chateado. Então ele não precisa abrir a boca pra informar. Se você vive diferente do que eu gosto de viver e sem mim, a relação fica em perigo. Né? Então, esses sinais que são sutis, eles têm 3 meses de relação, tá? E ela tá na terapia pra terminar. Que é muito raro, Gente, 3 vezes. Amiga, tipo um test drive ainda, né? Convenhamos. Não, eu falei pra ela, olha fulana, honestamente, 3 meses ainda é lua de mel, querida. Se vocês já estão tendo esse tipo de briga com 3 meses, imagina se casarem e tiverem filhos, né? Vai ter naquela dentro de casa. Vai ser esse boy aí que faz... Chernobyl. Olha, apareceu uma das minhas amigas aqui, não concordo. Silvia Beijão. Adoro. Ela tem mais de 40, né? Eu não vou falar a idade, não. Ela tem mais de 40. Não concordo com essa questão da idade. Acho que é algo muito mais complexo. Não, Silvia, eu concordo com você no sentido de que não é só. Mas a faixa etária é um fator que influencia diretamente, porque as regras sociais mudam de tempos em tempos. Ou se flexibilizam, né? Então, as mulheres de 50, 60 são de uma geração que era inadmissível falar em divórcio. Então, se mantém mais em relacionamentos assim. Né? Tanto que quando chegam essas mulheres pra mim, que geralmente estão há 20, 30, 40 anos se relacionando com alguém, com um companheiro abusivo, eu sei que é muito possível que eu vou conseguir trabalhar com redução de danos, que é fazer com que ela tenha uma maior qualidade de vida, mas o término da relação é muito pouco provável. Ela já tá inserida ali, ela não... E aí, 40 anos de relação abusiva, muita gente ela nem sabe mais onde é que tá. Tem 30 anos que ela não tem amigos, ela vive a vida pelos filhos, os filhos estão saindo de casa, ela não sabe nem o que fazer, quem é ela, o que ela gosta, né? Então é bem mais complicado. Quando falamos de mulheres de 30 e poucos, você falando, né, já tem mulheres de 30 e poucos que questionam se querem ter filhos, querem casar. As minhas amigas mais próximas, até agora, tem um monte que não casou. Não acho que vão passar 100. Minha geração ainda é uma que assistiu muito Disney, né? Mas elas já priorizaram suas carreiras. E quando sentiram que estavam ok, com um bom parceiro, tenho amigas que terminaram relacionamentos longos aos 30 e poucos e não sofreram de, meu Deus, ninguém vai me querer, estou velha, meus óvulos estão murchando. Não teve isso, né? Hoje em dia existe muita coisa, né? A ciência tá bem desenvolvida quanto a isso. Nossa, A gente se prende muito. Se você com 20, vamos supor, eu tô na faixa etária de 24 anos.
Agora, com 24 anos, eu resolvo priorizar a minha carreira. Não quero ter filho, vou me dedicar. Não, mas se você passar dos 30, você não vai conseguir ter filho. Seu filho vai nascer com problema, você vai ter dificuldade para engravidar. Isso, às vezes, nem acontece. É só algo imposto, que a mulher tem que engravidar. Cultura, né? A mulher Que o tem que pessoal ter um inventa. companheiro, a mulher tem que ter alguém. Isso faz com que a mulher entre em relacionamentos não saudáveis. Só para dizer que tem um companheiro. Exato. E se Cumpriu a sentir- agenda cultural. Isso, e se sentir aceitável. Muitas isso. vezes até no núcleo familiar. Né? Aham. No núcleo familiar. Principalmente. Porque as irmãs já têm filhos, já são casadas. Muitas das fica outras pra titia. irmãs já É. são que eu fique pra titia, mas fica uma mulher livre e dona de mim. Isso, Não submissar um feliz. cara infeliz. Isso não tem que existir. Poderosa. Sem dúvidas. Baixo patriarcado tem que acabar, gente. Isso E tem que acabar. a Silvia, Silvia. Silvia, eu aposto que a gente está falando aqui 30, na minha geração, eu sou de 86, a minha geração 30 é quando o sininho toca, né? Os seus óvulos vão murchar, né? Eu aposto que na sua geração era 25, 20 e pouco, né? Nas próximas gerações essa idade vai ser maior. Então eu tô te falando da questão etária para você ver como influenciava nisso, né? Meu primeiro filho eu tive aos 28 anos, 29 anos. Aos 29 minha mãe já tinha 2, né? Minha mãe começou aos 24 e ela conta que entre as primas dela, ela foi a última. Né? Nossa. Se casou aos 22, fez uma coisa que na nossa geração eu não imaginava, fazendo TCC, terminando graduação, ela escolheu engravidar, não foi não planejado, né? Aos 24 terminou, eu vim ter filho mestre, já, aos 29. Então essa questão do tempo que o mundo nos informa está passando, ela influencia até em como a gente enxerga relações, né? E como você se inclui nesse mundo de se relacionar com outras pessoas, idealizar uma vida perfeita a dois. Hoje existe muita mãe solteira que eu tiro o chapéu. Ela é muito... Ela até a secretária daqui já... Gente, não se prendam a isso. Hoje em dia existe... Me fugiu a palavra agora. Mãe solo? Inseminação artificial. Ah, sim. Então, assim, não tem por que de ter homem, né, gente? Vamos ser ali sozinha. Curti a vida. A Puxa verdade é vida. que a gente precisa mais falar do porquê os homens se relacionam de forma abusiva do que porque as mulheres se mantêm. Tem que falar dos dois. Mas geralmente a gente fala só da parte das mulheres, não questiona esse tipo de comportamento entre homens agressivos, abusivos, etc, né? Então, acho que na questão da educação, a gente tem que olhar para os dois lados. Né? No caso lá, se atende mais mulheres? Muito mais mulheres. do Em que geral, homens? Você acha que os homens eles nunca assumem que são abusadores, digamos assim? Cerrado, o que eu mais vejo é que eles não entendem que o que eles fazem é errado. É certo, porque É poder, ele tem esse poder. normalmente vem de um núcleo familiar onde o pai tinha total domínio do lar, total domínio. Machismo. Quantas vezes você numa roda de bar, um amigo seu falou, entre aspas, brincando, que ia dar uma porrada na mulher dele e alguém falou, fulano, fala isso não é legal. Nunca. Todo mundo riu. No máximo alguém ficou sem graça. E Né? provavelmente uma Não mulher. acreditou que Isso. o cara Que falou aquilo. mas mesmo que saiba, quem não sabe de um casal de amigos que o cara bate na mulher? Quantos se intrometem? Quantos fazem alguma coisa? Quantos chamam, tô falando de homens, né? Sim. Quantos homens chegam no brother e falam, brother, não tá legal. Não faça isso, você não pode fazer isso com sua esposa, tá. Não tem. Nós temos uma cultura que homens acobertam homens, né? Então, os homens têm menos oportunidades sociais de adivinhar, não, de aprender que o comportamento deles não é legal. A gente não, tem as amigas, né? E isso é cultural, gente, isso não é biológico. Mulheres aprendem a conversar mais sobre si, a trocar mais sobre si. E os homens, isso é considerado coisa de boiola. Ainda é homofóbico, né? Então, homem que fala de tristeza, de amor... Nossa, tô lembrando do meu esposo, que deve estar ouvindo agora, quando ele chorou por algum amor perdido na vida, os amigas falando, fulano, sai passando roda aí, vai, larga de ser boiola, tá chorando por mulher que te deu o pé na bunda. Enquanto mulheres levam um sorvete de chocolate pra amiga, fazem, né, uma sessão de Netflix com a amiga e tal. Então a gente tem mais esse espaço para falar das nossas dores. Os homens não fazem muito isso. Então a minha amiga chega pra mim e fala, Larissa, olha que merda que esse cara tá fazendo com você.
mas o amigo dele não chega pra ele e diz, mano, você fez uma merda com a sua menina, né? Não tem isso. Então a gente precisa mudar isso. Entre os próprios homens tem que ter um que fale, não foi bacana. E uma curiosidade, quando você está atendendo os poucos homens que vão lá, que desculpa eles dão para o ato? Ah, eu estou fazendo isso porque Geralmente é porque a culpa a da culpa mulher. é sempre dela. Mas Larissa, presta atenção, você não ia ficar bravo também? O tamanho da saia que ela estava usando. Você não tem... eu atualmente, eu até fiz um estudo, né? Levei um pouco mais à frente esse caso, que eu achei muito bacana. É um cara sensacional. Ele era, né, assim, a vida pessoal dele muito bem estruturada, ele era muito gente boa. E não era aquele... Tem muitos caras que são abusadores, né, são agressores, só em relacionamentos íntimos. Ele é super brother da galera. Isso é muito comum. Né? Tanto que a mulher, quando fala, eu vou pedir ajuda, ninguém vai acreditar em mim. Porque o fulano é muito querido pela galera. E ele realmente era muito querido. Tanto que ele estava no segundo casamento. E nesse segundo casamento, ele contando que estava agora então com uma esposa muito padrão, muito gata, muito gostosa, ele começou a viver crises de ciúme em público que ele nem ele sabia por que estava acontecendo. E aí ele me descrevia situações, né, se eu for me conectar com a cultura média, até eu ia chegar lá, não, minha filha, né? Bora, você tem marido, porque ele conta que ela tem um corpo muito escultural, malha, né, é muito bonita e que ela gosta de roupas justas. E aí, naturalmente, quando eles vão em lugares públicos, ela é assediada, né? Então, quando ele chega na tentativa, que é muito comum, de me mostrar o lado dele e me convencer. Que é esse movimento masculino de ter razão, né? Olha só a roupa que ela usou. Ele me mostrava fotos. Olha isso aqui, é o tamanho dessa saia. Eu sei que eu tô errada, eu sei que o corpo é dela. Ele já tinha um discurso pronto. Eu sei que ela pode, né? E realmente não era, eu não me sentia manipulada. Eu via que ele tava assim, por favor, me diz que eu não tô doido. Né? Então, o caminho do psicólogo eu vou me vincular, eu vou falar, poxa, deve ser muito difícil mesmo. Mas vamos entender o que está por trás disso? O que estava por trás disso cara, ela é muito mais do que eu. Né? Rapidinho ela vai conseguir um cara melhor do que eu. Então a gente foi lidar com as questões dele. Por que você se sente insuficiente? Se ela escolhe todos os dias estar com você. Aí eram questões pessoais. E é normal, cara, assim, vamos supor. Quando ele entra no relacionamento e você vê que ele tem muitas inseguranças, é porque normalmente no relacionamento dele anterior, talvez ele teria um controle que agora ele não vai ter mais. Falou tudo. Quando um cara abusador se envolve com uma mulher plena de si, de todas as suas capacidades, de tudo, muitas vezes não vai adiante, porque a mulher se impõe, ela não abaixa a cabeça, e isso na cabeça dele é inadmissível. E atinge a insegurança dele a um grau incontrolável. Muitos acabam não dando continuidade, porque eles não conseguem, na verdade começam a perceber que ali ele não vai ter voz. Ele vai gritar e ela também vai gritar, ela não vai abaixar a cabeça. Então, normalmente o abusador com uma mulher que é segura não tem continuidade, só se a mulher estiver no estágio de fragilidade emocional aceitável, que pode acontecer, é comum. Todos nós somos seres humanos, somos dotados de momentos bons e ruins. Às vezes a mulher tá ali no estopim, tá passando por um problema difícil. O que o abusador, quando ele quer se aproximar, ele vai identificar as suas fragilidades emocionais e vai se apoderar daquilo e vai se incluir naquele meio, entendeu? Isso é muito importante se atentar. E é importante também lembrar que o cara não é só isso, né? Sim. Então, às vezes, quando tá tudo bem, nossa, isso é tão comum da gente ouvir, né? Quando tá tudo bem, ele é muito maravilhoso. Ele é um ótimo parceiro. O príncipe da Disney. Ele é um companheiraço, mas aí eu lembrei de agora que eu queria falar, que você comentou, né? Que no início o cara vai só pegar no braço. É muito importante a gente falar de como a violência escalona, como ela aumenta em frequência e intensidade. Então, esse cara, ele é muito bacana em vários momentos, mas se ele te agrediu uma vez, é provável que ele vai agredir de novo. Ah, então é certo que vai acontecer? Não. Mas a probabilidade é alta, né? Baseado em tudo que a gente já viu acontecer. E essa violência que começou com, sei lá, um puxão da blusa, ela tende a sempre se tornar mais intensa. Então, daqui a pouco é um empurrão, daqui a pouco pode ser um tapa, né? E isso, assim, é mais do que sabido quando a gente estuda relacionamento abusivo. É muito difícil você ficar 30 anos no relacionamento abusivo, que a frequência e a intensidade da violência seja sempre a mesma.
Eu costumo falar muito que é assim, hoje ele pegou no seu braço, amanhã ele vai puxar o seu cabelo, depois de amanhã ele vai te botar na parede até ele te dar um murro. É assim que começa. Aumenta o tom de voz, a intimidação. É uma escala de violência que, se você não tomar cuidado, quando você vê, vira uma bomba. E se passa do relacionamento abusivo ao ponto da violência doméstica. Entendeu? É você ser agredida e ter que procurar uma medida jurídica, um respaldo, entendeu? Pra poder sair daquilo. Você poderia ter saído antes, mas talvez não tenha tido aquela maturidade. Por isso que é importante, né? A gente se perceber, tentar alertar. Amiga, não foi legal o jeito que ele falou com você. Não foi legal o jeito que ele te oprimiu. Não foi legal. Então, assim, começar a se atentar pra se não chegar a um grau, assim, horrendo. Porque eu já vi muita coisa feia. Inclusive, a gente tem casos verídicos na história do Brasil, né? A Eloá Cristina, aquela jovem que morreu, né? A história se iniciou com o sequestro dela e da amiga e acabou com, né, a morte. Você tava de fralda, né? Acho que sim, isso foi em 2000 e... Eu lembro como se fosse ontem, assim, na televisão, as imagens, a confusão, eu acompanhei. Eu acho que era adolescente. Assim. Eu acho que eu tava em torno de uns 8, 9. Sabe o que mexe muito comigo? Não virou nada. O cara, aconteceu com ele, mas não virou lei, não virou projeto, não virou nada. Quando você falou da parte imenso, você falou da parte jurídica, aí eu fiquei pensando justamente sobre isso, não deu em nada. Você acha que muitas das coisas que acontecem atualmente não é por conta da impunidade? Com certeza. Claro. O sistema jurídico, embora ele venha tentando toda essa questão legislativa, a profissionalização, né, do pessoal que trabalha na área é falha. Tô falando de uma mulher que é estuprada, ela não quer chegar na delegacia para dar parte Ela vai e ser tem um violentada homem de novo. e tem um homem atendendo ela. É invasivo, é humilhante você descrever com fatos e detalhes o que aconteceu. Para um homem. E A primeira coisa que ele vai te feita perguntar, também, né? onde é que você estava? Foi numa festa. Qual roupa você estava vestida? Já informou que a culpa é dela. Você Então- usou drogas? Bebeu? Ah, você bebeu. Não dá nem pra falar indiretamente, na verdade é diretamente É mesmo. diretamente. Não se existe a parte paliativa. Isso tem que acontecer. Igual a gente fala, é constrangedor uma mulher que foi vítima de estupro chegar pra fazer um exame no IML e ser um médico, colhendo todos os materiais. Ela acabou de sair de um ato sexual qual ela não quis Totalmente que acontecesse traumatizada. com um homem. É tanto que acho que a senhora pode até me afirmar isso. As mulheres que sofrem estupro, elas tendem a ter uma certa repulsa durante um tempo. Nossa, com certeza. É O ato assim. sexual ele acaba sendo associado à violência. Sim, o cérebro associa aquilo de uma forma muito rápida. A gente tem a Lei Maria da Penha, né? Que, né, foi criada após ela, né? 20 anos depois, né, Quem não que es- aconteceu com a Maria da Penha. Quem não conhece a história, ela apanhou tanto que chegou ao ponto de ficar impossibilitada de andar. Ela tomou tiro dormindo, né? Depois Então- sendo eletrocutada na banheira. Né? Provavelmente esse cara antes pegou no braço dela, tá bom, gente? Antes de bater nela. Claro. Com Sabe um certeza. exercício, Ari, que eu faço muito com quem me conversa comigo sobre isso? Quando eu falo, daqui a pouco ele tá te dando um soco contra a parede, elas dizem, ele não faria isso comigo. Faria. Aí eu digo assim, não sei se faria, né? Pode ser que não mesmo, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como foi a primeira agressão? Foi, sei lá, apertou meu braço. Tem quanto tempo isso? 1 ano. Como é que é hoje? Agora ele me chacoalha. Ah, Você há 1 ano diria que ele te chacoalharia? Não. mas hoje ele tá. Mas hoje ele faz. Então, eu não sei o que ele vai te fazer. Pode ser que ele não faça nada mesmo daqui a 2 anos, daqui a 1 ano. Mas você quer pagar pra ver? Muita mulher que pagou pra ver hoje tá morta. Isso. Muita. É muito, assim, real. Eu assisto bastante, né? Eu estudo sobre essa questão da violência contra a mulher. E, gente, é assustador. Chega a ser assim, gente, é possível que um homem que diz amar, deitar, casar, de fazer votos religiosos, é capaz de chegar a esse nível, a esse ponto, né? A maior via de morte feminina é o feminicídio com violência intraconjugal. Gente, por que a gente não fala disso?
Ainda bem que tem aqui o Cerrado Cerrado. Podcast pra gente falar. Que Porque ele Eu tô aqui abre pra dar esse voz a espaço. vocês, quando velho. eu falo assim, gente, exercício pra todo mundo aqui. Imagina uma mulher sendo estuprada. Pensem onde ela está e quem é o estuprador. Tempo. Ok. Agora eu conto pra vocês que quase 90% dos casos de estupros, o agressor é um homem da confiança da mulher. Não é o cara bêbado na rua que ela saiu do ponto 2 horas da manhã de minissaia. A probabilidade de uma mulher ser estuprada por um homem desconhecido na rua é a mesma de ela tomar um raio na cabeça. Mas por que tem tanto caso de estupro? É o marido, é o namorado, é o tio, é o amigo, o primo. São Sempre esses. alguém próximo, né? Sempre alguém O próximo. padrasto Porque acontece com o muito. cara, o padrasto, aí a gente pode falar também de violência infantil, né? Sexual infantil. Mas no caso da mulher adulta, geralmente são momentos que ela tá de boa, ela baixou a guarda, eu confio nesse cara, eu conheço ele. Aquele caso da Mariana Ferri, né? Exato. Aquilo ali foi... Gente, Ela tá trabalhando. foi repulsa. Aquilo ali me deu... Eu não consegui assistir, foi tanto que eu não quis dar continuidade nem acompanhar as outras notícias. Ela, não obstante ter sido violentada, né? Oprimida, exposta, invalidada, ainda durante um julgamento ter sido rechaçada, porque a palavra certa para aquele juiz e aquele advogado é essa. Eles rechaçaram ela. A partir do momento que se dá voz e se deixa um advogado agir da forma que ele agiu com ela, isso é rechaçar. É concordar que a mulher realmente pede para ser violentada. E isso não pode acontecer. Tô falando de um meio midiático que alcança pessoas. Isso. O meio midiático pode ser utilizado para fazer isso que nós estamos fazendo. Você me levantou. Você acha que o jurídico tem que melhorar? Tem. Precisa e deve. A gente precisa urgentemente Por favor. de políticas públicas como ensinando desde a educação infantil que o tio, a tia não pode te tocar. Então, assim, a educação tem que vir lá de baixo. Tem sim que ter essas políticas públicas educacionais para entender que o seu corpo é o seu corpo. Ninguém pode E tocar. o corpo do outro é do outro do também. outro, entendeu? Tudo isso, eu acho muito importante. Acho que tudo que a gente está falando se baseia numa única coisa, o respeito. Sim. Apenas. Sim. Respeito. E é um respeito de igual para igual, porque o que a nossa sociedade fala é alguns merecem mais respeito do que outros. Sim. Então, quando a gente fala de minorias sociais, mulheres, LGBTQIA+, negros, indígenas, né, todas essas pessoas com deficiência, a gente está falando que essas merecem menos respeito do que as outras. Né? Então, quando você fala respeito, concordo totalmente, mas considerando que são todos merecedores desse respeito. E não uns mais do que outros. As pessoas ficam até perguntando, podem estar se perguntando porque eu estou falando pouco hoje. A intenção é justamente dar voz a elas. Obrigada. Eu acho Obrigada, que muito eu acho- importante. valoriza, né? eu acho que as mulheres elas precisam sim, né, falar, precisam ter o espaço para desabafar, né? Eu acho que está precisando ser feito isso mesmo, porque infelizmente a gente vive num meio muito machista, né? Infelizmente. Tudo que nós conversamos aqui realmente eu concordo. Que bom, porque você Porque tem são uma duas, filha, né? né? São duas. Brincadeira. Mas realmente é verdade. E eu tive uma base familiar muito boa, entendeu? Onde realmente foi me passado pela minha mamãe, né? Muitas informações, principalmente relacionadas a respeito, né? Eu já tive vários relacionamentos, inclusive o último que eu tive, nós somos amigos, a gente se ajuda bastante. As pessoas às vezes até estranham, né? Poxa, você fala com isso aí. Falo com Não, ela. obrigados. Eu falei com ela agora há pouco. Tava falando com ela agora há pouco, entendeu? A gente se ajuda. Eu acho que vai muito da cabeça. Por isso que eu também perguntei com relação à mulher, se ela não tem culpa, porque, tipo assim, eu acho que talvez não tenha ainda descoberto a mulher que ela tem dentro dela, né? Então, talvez a palavra correta não seja culpa, mas talvez ela não reconheça a grande mulher que ela é. Então, ela não consegue se defender diante de uma situação de um cara machista. Exato. Você tá assim. Cara, eu sou assim. Mas Se você me quiser, é assim. Se você não quiser, cara, procura outra. A gente só vai entender, Cerrado, que a gente pode se salvar quando a gente parar de contar a história que a gente, lá da Torre do Alto, tem que ter um príncipe que salve a gente. Sim. Se salva, gata. Vai você Isso. sozinha. E aí, claro que eu tô usando isso aqui de metáfora, né? Não tô dizendo, parem de ler historinha para suas filhas e filhos.
talvez você pode explicar que não é só isso que pode acontecer, né? Ou também dar historinhas em que as próprias meninas se salvam. Ou meninas salvam outras meninas. Ou mulheres não precisam ser salvas, né? Então, enquanto a gente ensinar as mulheres que para ir ali na esquina é melhor ela ir com um amigo do que sozinha, né? E ensinar as meninas que elas devem evitar ser violentadas, mas não ensinar os meninos a não violentar, as mulheres ainda vão achar que não podem se salvar. E é importante a gente ter esse diálogo e fazer isso para que a nova geração se sinta, na verdade, acolhida, se sinta forte para bater de frente. Eu falo isso porque a gente sai muito final de semana, né? Uhum. Mulher, a gente anda num grupo muito grande de meninas, você já viu, já teve, né? Oportunidade de ver como é que é. Gente, todo rolê é a mesma coisa. Posso te conhecer? Não. Você namora? Não. Mas por que você não quer me conhecer? Porque eu não vim aqui pra te conhecer. Eu vim pra curtir com as minhas amigas. Então, a gente se sente intimidada todos os minutos do dia. A partir do momento que você vai no mercado com uma roupa mais curta, a partir do momento que, sei lá, você sai na rua à noite, a gente se sente intimidada a todo instante. Isso é notável. A gente vive uma luta por um espaço. Porque, assim, se você é mulher, você tem que ser 3 vezes melhor do que você faz. Exatamente. Você não pode ser só uma psicóloga, você tem que ser uma ótima psicóloga. Você não pode ser só uma professora, você tem que ser a professora. Então, a mulher, ela busca constantemente a validação. E não para mostrar, às vezes, para ela mesma, mas para ela se sentir inclusa e respeitada. Mas que respeito é esse? Que eu tenho que buscar esse respeito. Eu falo que é da carteirada, né? Tipo, eu sou mulher. Dependendo do lugar que eu chego, eu dou opinião e ficam me olhando assim, quem é essa? Aí fala, não, gente, é porque eu sou psicóloga. Aí eu sou psicóloga, tá. Então ela sabe o que tá falando. Você só fala isso porque você é advogada. Não é só por isso. Ainda não sou, gente, sou bacharela, né? Corrigindo isso que as pessoas pra ser advogado tem que ter OAB, realmente tem que ter. Minha amiga Silvia está aqui online participando, né? Ela está falando aqui que ela acha que a dependência financeira é um grande contribuinte para que as mulheres aceitem esse tipo de relação. Olha, se eu pudesse tatuar algo na testa, seria mulheres tenham sua renda, não importa qual. Pode ser vendendo din-din na esquina, pode ser trabalhando formalmente, pode ser, sei lá, cuidando do seu sobrinho, mas olha, de forma alguma eu me oponho a uma mulher que verdadeiramente escolhe se dedicar à atividade doméstica e materna, ou só doméstica, em exclusividade. Eu sempre questiono, você está realmente escolhendo isso ou é o caminho que parece que a vida te levou e você não tem opção? Meu marido ganha muito mais do que o valor que eu tiraria trabalhando é o valor que a gente vai pagar de creche. Tá, mas a sua vida se resume a isso? Como é que é? Você gosta do que faz? Você gosta de trabalhar o seu contato social com as outras pessoas? Sair para trabalhar não é só o dinheiro que você recebe. Tem outras coisas que fazem com que você goste disso aí. O isolamento social mostrou isso pra gente, né? Ficar só em casa, ficou todo mundo pirado. Né? Eu aproveito até para falar, você falou dessa questão financeira, a violência patrimonial é um crime tipificado pela Lei Maria da Penha. Isso. Tá? Não pode. A violência patrimonial é o abusador tentar restringir ali, né? Tirar da mulher o controle, muitas vezes. Interferir, vamos supor, quero comprar uma blusa. Não, você não vai comprar. Ou te sugerir. Nossa, mas será mesmo que você tá precisando dessa blusa? E, de novo, não quer dizer que todo cara que fala isso tem esse objetivo. Você vai saber. Se ele tá te ajudando a economizar dinheiro porque você disse que queria fazer uma viagem, ou porque ele realmente acha que ele precisa tomar decisões por você em relação ao seu dinheiro. E é muito importante também, Ari, que é pouquíssimo ou nunca dito, que mesmo que esse homem seja a única fonte de renda formal da família, essa grana é dos dois. E o poder de decisão é dos dois. Porque esse homem só produz esse dinheiro formal porque existe uma empresa chamada esposa que está cuidando de tudo que ele precisa para investir em sua carreira. Então não é eu sustento ela sustenta a sua carreira, querido. Então se ajuda e a renda é familiar. Não tá certo, a gente precisa mudar essa cabeça de que essa mulher não tem... Ela fica ali 30 anos num relacionamento investindo tudo que ela tem para caso ele resolva sair ou ela não ter nada, inclusive não conseguir se reinserir no mercado de trabalho, porque ela tá obsoleta.
Então, a violência patrimonial pode ser isso, uma forma dele te controlar via dinheiro, mesmo que esse dinheiro seja seu. Sim. Né? Então, é bem complicado. E aí, sobre a dependência financeira, não são só mulheres que dependem financeiramente de seus companheiros que permanecem em relacionamentos abusivos. Mas, com certeza, esse é um fator muito comum na nossa cultura que prende mulheres a relacionamentos abusivos. Né? Que é... Se essa mulher vive, né, numa situação confortável, como é que eu vou oferecer o mesmo para os meus filhos? Gente, eles vão sobreviver melhor do que ficar vendo a mãe e o pai brigando o dia inteiro. Acreditem, né? Isso tem impactos fortíssimos na saúde mental dos filhos, né? Presenciar isso fora do casal. E se essa mulher não tem renda nenhuma, ela com certeza pensa, eu vou fazer o quê da minha vida? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Vou ficar aqui. Se tiver filhos, então, eu não vou levar meus filhos para passar fome, né? Não, em falar em fome, acabou de chegar um recebido pra gente aqui, ó. E a gente tem que mostrar. Mostra. Gosto de recebidos. Meu caso geralmente é pago, recebido pago. Não, a gente ganha mesmo. Nossos parceiros são fantásticos. Galera, essa pizza chegou. Olha só. Tem até o nome do Cerrado. Que gracinha! Esse cara é fantástico. Quer que eu levante pra ti pra Pode, mostra lá na câmera lá, por favor. Aqui, Nossa, gente. Não dá pra ver, eu acho. Mas tá escrito Cerrado, gente. E tá lindo. Ele sempre personaliza pra mim. Cheirosa. Nossa, deliciosa. Me arrependi de ter jantado. Você jantou? Não, não é possível. Eu sou esfomeada, Esqueci de sabe? avisar. Essa galera aqui, ó, lá da tela é pizza libanesa, né? Pra quem quiser se deliciar também dessa pizza maravilhosa, é só ligar no 991719211. 99... Pô, já tá na tela aí? Já, Nossa, já você tá vê, você na queria área. na hora. Eficiente demais, você tá doido. 991719211. Então, ó, tá aprovado, tá aprovado. As meninas que vão provar daqui a pouquinho, depois elas vão dar o feedback. Só o Mas cheiro, ó. Eu vou te Já. falar. Perfeito. Estão sentindo? Estão sentindo? Sintam daí, porque estamos sentindo daqui. É. Gente, você chegou a comentar comigo antes da gente começar sobre o medo. Você falou que queria focar um pouquinho nesse medo. O medo de sair da relação, né? Após se sentir inválida, ver que todo o seu ciclo familiar muitas vezes já não é mais tão consistente, as amigas já não estão mais tão próximas, o medo de ficar sozinha. O que eu tenho pra dizer pra você, mulher, né? Vou até falar logo assim, que tá nesse relacionamento abusivo, é que você não tenha medo, né? As pessoas que realmente estão com você nessa causa, elas vão te entender e vão se solidarizar com você. E se não acontecer isso, existe toda uma rede de apoio. Existe a questão terapêutica, que é muito importante. Façam terapia. Gente, façam terapia, é o que eu falo, tá? Inclusive, indico vários. Façam, não tenham medo. Não tem um porquê de você continuar em algo que você tá infeliz. Aquilo só vai te trazer danos piores. Aquilo acarreta traumas que o tempo passa e você não consegue superar. Você entra num relacionamento e fica. Será? A qualquer momento vai Meu acontecer. Deus. Aí chega uma mensagem no telefone e você já fica. Meu Deus, será? Tipo, uma saída diferente, uma olhada diferente, você já se sente intimidada. E às vezes ele não é um abusador, mas Exatamente. você se torna uma mulher, né? Que Eternamente vítima, né? Eternamente. Esperando vir. você vive numa defensiva que te exclui, às vezes, de viver coisas legais, de conhecer pessoas legais. Então, o medo, ele te impede de sair dali. Por isso que é um cuidado, é todo um processo, né? De notar. Se tiver uma rede de apoio, melhor ainda. Mas se não tiver, busque, entendeu? E saia dali, não conviva com aquilo por medo. Porque o seu medo hoje vai ser a sua infelicidade lá na frente, entendeu? Já tá sendo, né? Já. E, gente, sentimento, embora a gente não controle, a gente sustenta. Vai com medo mesmo. Porque lá na frente o medo vai passar e vai fazer sentido. Né? Evitar o medo vai te deixar nesse lugar de insatisfação a vida inteira. Encarar esse medo vai te tirar de lá. Então, bota ele no bolso e vai. Né? Não deixe de pensar no que faz sentido para você, no seu relacionamento. Uma frase que eu construí, né, no meu processo terapêutico com o Clodoaldo é viver e sobreviver. Você vive ou você sobrevive? Perfeito. O medo faz com que você sobreviva. Uhum. Então, a partir do momento que você escolhe viver, o medo se torna algo... O medo vai existir, ele é preciso, ele tem que existir, para que a gente tenha um certo discernimento do que fazer. Mas ele não pode ser dominante.
a partir do momento que você entende que você tá aqui pra viver e não sobreviver, você automaticamente o medo vai existir, mas ele vai ficar ali guardadinho, entendeu? Quando você achar conveniente ter o medo, você vai lá e abre a gaveta. Isso. Mas enquanto isso, escolham viver. Não fiquem sobrevivendo, porque ninguém é feliz sobrevivendo. Eu acho que a vida foi feita pra viver, né? Então, se você tem medo, você não vive. Você sobrevive. E aí são emoções normais, assim. Você pode estar, sei lá, numa vida super boa que vai ter dias bons, dias ruins, isso é normal, né? Você falando aí para essa mulher olhar para o que é importante para ela, né? Um movimento muito bacana da gente fazer é se perguntar se os nossos medos fazem sentido, assim. Porque a cabeça te conta uma coisa que muitas vezes é diferente do que está acontecendo à sua volta. Então, você tem filhos com esse homem e fala assim, como que eu vou sobreviver sendo mãe solo? Eu gostaria de ter uma relação, nunca ninguém vai me querer tendo filhos. Regra década de 80 essa, né? Então, olhe à sua volta quantas mulheres que têm filhos estão vivendo muitíssimo bem, inclusive, a depender da qualidade dessa relação, muito melhor. Do né? que a anterior, Do que a casada. anterior, exatamente. E quantas delas se relacionam novamente também. Né? Século XXI, gente, isso já não define mais as relações. Eu morei num estado que ainda falava desquitada, e eu ficava... Gente, desquitada, tá vendo? Era assim, a fofoca da cidade, tá vendo aquela ali? A mulher tava passando. Essa aí, ó, desquitada. E cucumbina. Concubina, gente, horrível, né? Isso não acontece mais. Não Assim, e se existe. acontecer, se alguém te falar isso, esse alguém não é pra estar do seu lado. Escolha pessoas que te fortalecem, né? Fique perto de pessoas. Vão ter as que julgam? Vão. Mas quem são as pessoas que você quer que esteja ao seu lado? Quem é que você faz sua rede de apoio? Busque ajuda. E não espere nunca ser julgada. Isso vai acontecer porque nem todo mundo calça os seus sapatos. Mas tem aquelas que você sabe que, apesar de achar que você não está 100% certa, vão oferecer um braço para ficar com você. Eu falo que a felicidade e a vida são escolhas. Você pode estar aqui, mas você talvez não tenha escolhido viver. Porque você está ali vivendo num mundo, se adaptando ao que as pessoas querem que você vive. Então, eu costumo dizer que eu falo isso com propriedade. Há 2 anos atrás eu não era a pessoa que eu sou hoje. Eu aprendi a ser quem eu sou, inclusive já conversamos isso aqui uma vez, fora do podcast, quando eu liguei o botãozinho, com toda a licença da palavra, do foda-se. Cara, eu vou vestir o que eu acho legal, eu vou ser quem eu sou. E foi um processo de desconstrução muito doloroso. A minha amiga que me acompanhou nesse processo, que foi a Larissa, inclusive, beijo pra você, ela viu que eu me sabotava constantemente. Quando eu estava evoluindo, alguém vinha. Eu já me empolgava, não, tô errada. Isso tá errado. É a expectativa da aprovação do outro, né? E a mulher, inclusive isso acontece no ciclo abusivo, né? Ela escolhe e fica ali esperando a aprovação do parceiro, que nunca vai existir. Porque ele não quer te aprovar, ele quer te manipular. Se ele te aprovar, te empoderar, você vai embora. Né? Porque você vai ele achar tem isso que estranho, minar a sua autoestima para você permanecer ali. Isso é verdade. A camuflagem, né? A que a gente tava falando, exatamente. E aqui o que a gente não vai camuflar é a fome, viu? Porque Nossa, não para de gente. chegar coisa aqui. E agora esse aqui veio da galera do Bumbum, que eu amo demais. Nossa, isso é maravilhoso. Acho que você vai comer de novo, Eu hein, não Lara? sei não, viu? Não sei se você vai segurar não, porque aqui os meus parceiros são demais. A galera do Bumbum mandou aqui uns hambúrgueres pra gente, né? Aqui é hambúrguer artesanal, na chapa, né? Maravilha. E também tem uma batata artesanal maravilhosa. Eu acho que o Jefferson já comeu de lá, já, Jefferson? Já? Nossa, dá até água na boca. Já tá o telefone deles aí também, né? Já. Quem quiser se Maravilha. deliciar aí também no Bumbum, 991650279, 991650279. Obrigado demais aí, Brunão. E semana que vem você tá aqui, viu? Só pra lembrar. Vamos botar um bate-papo que... Não vou nem mostrar. A produção da canal desperta ali. Sabe o que eu acho que é um ponto importante da gente falar? Encerrado, Yari. Meu amigo, minha amiga está num relacionamento abusivo. O que eu faço? Eu ia perguntar isso agora. Eu leio bem. Leu a vez. Não. Então, eu lembro que quando eu comecei a estudar esse assunto, eu ficava tentando ensinar, assim, como ajudar seu amigo em 10 etapas, né? Primeiro, como se fosse uma mini terapia para ajudar.
O que a experiência e depois outros estudos que eu tive acesso me mostraram é que quanto mais você se opõe à relação, mais seu amigo se afasta. Sim. Porque ele tá ali lutando para que a relação dê certo, ele não está no mesmo, ela, né? Não está no mesmo momento que você de ver que não tá dando certo e você tá falando mal. Então, relacionamento abusivo é muito comum que termina, volta, termina e volta, termina e volta, termina e volta, por conta daquela ciclagem, né? Uma sanfona assim, ó. E aí, quando termina, esse amigo te procura, você fala mal do parceiro, nossa, ele realmente é isso, aquilo. E aí ela decide voltar no ciclo, né, na fase da lua de mel, e ela fica com vergonha de te contar. Eu concordei com você que ele era tudo aquilo, mas decidi voltar, né? Tem muita coisa que influencia nessa ida e nessa volta. E ela prefere essa se mulher, afastar, né? Essa mulher acredita que ele vai mudar. Eu vou mudar, amor. Existe uma regra cultural que vocês vão reconhecer muito bem, que a boa mulher transforma o homem. Então ela fica nessa relação porque se ele amá-la, ele vai melhorar. Não melhora, gente. Não é assim. Se ele passar por um processo super, ou uma grande terapia, ou alguma coisa muito grande na vida dele, ele muda. Mas não é você que vai conseguir fazer isso, né? Então o que hoje eu sugiro nunca fale dessa relação como algo que precisa acabar. Apoie. Não fique dando pitaco. Esse cara é isso. E sustente o desconforto de ver sua amiga daquele jeito, porque ela só precisa do seu apoio. Claro que você não tem que ficar, não, tá tudo ótimo. Você pode sim acolher, falar que não é legal, como você disse. Mas não faça campanha para término, porque isso as outras pessoas fazem e ela só vai se afastar, né? Então, no geral, o que eu indico diga para sua amiga que ela não tá bem, que você nota que ela tá muito triste e peça para ela fazer terapia. Porque se você dizer, você precisa terminar, vai pra terapia, ela não vai por isso. Ela não quer terminar, ela não se enxerga sem essa relação. Ela quer resolver o problema ali no ciclo. Então, se você falar, termina, não. Olha, você tá desconfortável, acho que você precisa conversar com alguém que vai te orientar de uma maneira diferente. Sou sua amiga, estou aqui, vou te ouvir, mas não vou poder te acolher, talvez, e falar. Porque, assim, o que normalmente acho que o pessoal da terapia costuma falar isso. Vocês têm uma forma diferente de falar. Muitas vezes é o que o paciente quer ouvir, mas uma forma mais diferente. E no momento certo. A gente não vai falar o que você quer ouvir, a gente vai falar o que você precisa ouvir. E aquilo vai trazer um impacto. Qual é o impacto? Eu vou me afastar, porque você não falou o que eu queria ouvir. Isso. Você falou o que eu precisava ouvir. E uma vez que eu sei que você não concorda com essa relação, eu não vou ter coragem de ficar te contando que eu não saio dela. Então essa mulher se afasta. E muitas pessoas ficam de saco cheio de ver a brigaiada que não se resolve e também se afasta. Se afasta. E aí é uma das causas da mulher ir ficando sozinha, né? Então o que eu faço é igual você tá falando da terapia, assim, eu vou falar para essa mulher sair da relação depois que durante a terapia ela sozinha notar que ela tá muito insatisfeita ali, que aquele medo dela não faz muito sentido, ela vai sobreviver sem ele. Né? E que é melhor ela enfrentar esse medo e viver uma vida melhor do que continuar nessa relação que não dá em nada, né? Quando ela estiver vendo tudo isso, quando ela se sentir preparada para enxergar a relação como ela aí o terapeuta fala, né? Acho melhor, então, o que você sente aí em relação à manutenção dessa relação, né? Geralmente amigo não tem por que saber disso, né? O amigo vai chegar já na voadora, né? Pelo amor de Deus. E aí, brother, larga esse brother aí, eu Chernobyl. já falo, amiga, pelo amor de Deus, Chernobyl não dá, não. Larga esse cara, velho, não dá. Eu já falo logo assim. Só que provavelmente ela não tá nesse ponto aí. Ela não tá É a hora que ela ouvir fala, isso. não, mas ele não é assim. Amiga, ele tava estressado. É porque no tudo tem uma trabalho. justificativa. Amiga, aquele dia, você tá falando isso porque aconteceu aquilo, né? Mas é porque aquele dia, no trabalho dele, ele tava com um problemão. Então todo dia no trabalho dele tem um problema. Ele é matemático, então, né? A vida toda resolvendo problema. Porque não tem condição. O cara só te trata mal. Mas se a gente for falar dessa forma, afasta. Então, se você acha que tá bem, continua. Mas eu tô aqui. Se você precisar, eu tô aqui. É sempre bom deixar bem notório que existe uma rede de apoio ali pra ela. Entendeu? Que ela não tá sozinha. Mesmo com aquela escolha de permanecer no ciclo abusivo. E sempre valorize o que ela sente. Nunca Não, esvalhe. é porque, mas como é que você se sentiu? Nossa, eu fiquei muito mal. Tá. Você achou legal o que ele fez? Não, mas é porque não é legal, mas eu tô perguntando de você.
né? Que aí ela vai prestando atenção muito mais na justificativa, né, Exatamente. nela do que na Que justificativa. é o que você faz. Você Isso. ouve, Aham. né? No momento certo você fala o que precisa ser falado. Eu não digo, nossa, ele tá muito errado. Não. Só digo, não importa o que ele fez, como é que você ficou. Eu Ah, mas eu não costumo- devia. Sinto muito, mas você ficou. Costumo ter esse tipo de postura quando alguma amiga chega. Ah, amiga, ele fez isso. Tá, mas e como é que foi? Como é que você se sentiu depois? Você ficou com vergonha? Nossa, amiga, eu fiquei com muita vergonha. Você acha legal esse sentimento ser sempre repetitivo? Porque assim, eu ia me sentir um pouco desconfortável. Mas se você se sente bem, tudo bem. Mas dá Como uma é que foi, né? Como é que foi isso pra você lidar com isso sempre? Isso Eu não tem pre- que ser. Quando você faz assim, você não precisa falar mal dele. Não. Você tá mostrando pra ela que o cara não é tão bacana por tudo que ela sente, por tudo que ele faz ela sentir. Você bota um espelho na frente dela. É. Você se torna um espelho sentimental e ela se olha e fala. Ponto. Não tem muito o que falar. É isso mesmo. A gente precisa falar sobre uma coisa muito importante. Ah, Lei Sinal Vermelho. verdade. É a lei a 14.188 de 21. É uma lei, né, que ampara, né, os estabelecimentos a terem um batom vermelho para as mulheres sinalizarem na mão um X. Então, você, mulher que está em situação de abuso, pode chegar em qualquer estabelecimento privado ou público e fazer que você vai ser amparada, né? Assim a lei, pelo menos, Deveria, né? deveria funcionar. E lembrando também que a violência psicológica foi tipificada como um crime, né? Agora, Sim, sim. tanto na É a lei mais Importantíssimo a gente falar isso. muito, não tenham medo, né? Mesmo que a gente saiba que a rede, né, que deveria ter uma forma bem boa de trabalhar com o acolhimento da mulher que está sendo violentada, seja falha, não deixe de ir, vá. Às vezes naquele dia você pode, né, ser bem tratada, como também não pode. E se não for, você também tem respaldo para recorrer contra aquilo. Existe ouvidoria, você pode reclamar, mas não se calem, não se calem. Se Isso. sentiu intimidada, lembrando que a violência psicológica, ela tem várias características. Ela é constrangir, rechaçar, restringir, oprimir, humilhar, ofender. Então, se você sente tudo isso, denuncie o seu parceiro, não continua naquilo, porque uma fala vira um tom de voz mais alto, um tom de voz mais alto vira um tapa, depois um É empurrão. onde tudo se inicia, né? Exatamente. O relacionamento abusivo e a violência doméstica, é consequência, né? Aham. A violência, o bater, ele existe porque o abusador tem uma característica, né, de um Sim. cara que quer ter um relacionamento abusivo. Uhum. Então é sempre bom. Eu sei que a população não tem essa acessibilidade informativa, né, quanto aos seus direitos, principalmente as mulheres. Tem Sim. muita mulher ainda que é desinformada. É, que acha que é assim mesmo, né? Não é coisa de outro mundo, não. Tem Mas não muita é à toa mulher que a violência psicológica é a mais denunciada, mas também é a mais invalidada. Sim. Porque é mimimi. Né? Nossa. Ah, ele falou que você tá gorda. Até parece que isso é violência, né? Você tá mesmo, né? Tipo então, isso, a gente gente. naturaliza muito a violência. Porque o sentimento da mulher é algo naturalizado como não tão visto, né? A mulher em si. Como é bobagem, fraqueza. Como né? nós falamos do sexo frágil. Pronto. É. A mulher é vista como sexo frágil. E usar esse rótulo hostil faz com que essas atitudes sejam propagadas, sejam continuadas. Então, se a gente ter menos rótulos e mais qualificativos, porque eu acho o rótulo uma palavra até um pouco pejorativa, assim. Se a gente for parar pra pensar, algo muito é aquilo. É. Qualidades não. Quando você fala, vou dar qualidades a alguém, você lista inúmeras. Aham. Qualidades. Rótulo é algo muito supérfluo. Então, vamos cessar isso, vamos ter consciência, tenham noção do valor, né, que vocês todas têm. Acho que é muito importante a mulher se sentir valorizada, se olhar todo dia no espelho, se encorajar todos os dias. Mês passado foi o mês da mulher, né? Aham. E eu falo, todo dia é o seu dia. Todo dia é o seu dia, não é um dia. Lute você pelo seu dia, né? Entendeu? Não é um dia do mês que o cara tem que ir ser legal com você. Igual o Dia das Mães, todo dia é Dia das Mães. Inclusive, mãe, te amo, viu? Obrigada. Não tem que, Dia das Mães, vamos almoçar todo mundo junto. Não, cara. Todo dia é Dia das Mães. Todo dia é dia de você estar com a sua mãe. Então, o rótulo faz com que as pessoas percam e não entendam de verdade o valor das coisas e das pessoas, né? Isso. E isso tem que acabar. E para além das vias legais, sempre acione sua rede de apoio. Assim. Vá, denuncie, faça tudo que tem que ser feito, mas
tenha seus amigos juntos, sua família junto, aqueles que estiverem com você. Ah, mas eu não vou falar pro meu tio porque ele só vai me julgar. Não fala mesmo não, então vai na prima que você sabe, no amigo que você sabe, que vai com você se tiver que ir, né, na DEAN, se tiver que fazer alguma coisa, buscar. Não fiquem sozinhas, né? Não esperem só da via legal, esperem também das pessoas que estão à sua volta, né? Tudo isso faz muita diferença no enfrentamento da violência. E não caírem também na armadilha Isso. de ficarem sozinhas por conta da camuflagem. Isso, né? exatamente. Porque você chega numa situação que você está tão refém que você realmente está sozinho. Sozinho, A não partir tem do ninguém para momento te dizer que você não já tá legal. começa a detectar o sinal de que ele está criticando todo mundo, tudo e todos, você já fica pé atrás e começa a se prevenir. Isso mesmo. Então, assim, o que vai realmente fazer com que você não fique refém é você abrir o olho. Né? Isso. Acho que foram passadas muitas dicas aqui. Né? É. Então, abrir o olho e não virar refém de uma situação que você mesmo está se colocando. Isso, que você percebe que não está sendo bacana para você. Né? Então, eu digo assim, tanto espere da sua rede de apoio, você mulher, que te diga que a relação não está bacana e pare para prestar atenção nisso, como a rede de apoio desse homem também avise a ele que ele não está sendo bacana fazendo daquela forma. Né? Como eu falei, a primeira forma, mulheres falando com mulheres, já acontece. Homens falando com homens é muito difícil. Tem uma professora da UNB que se chama Valesca Zanello, que ela tem um artigo que se chama Casa dos Homens. Né? Ela, infiltrada, ficou num grupo de WhatsApp somente de homens. E aí ela pegou meses de mensagem e foi qualificar o conteúdo dessas mensagens. A partir disso, ela percebeu que os homens dificilmente se chamam a atenção em relação a comportamento violento, né? Que eles se relacionam a partir de nuances de violência sexual, pornografia, né? E que é muito difícil ter conteúdo sobre emoções. Mano, tô triste, briguei com minha mulher, sei lá, não tô bem no trabalho. Geralmente dá a ideia de superficialidade. Então esse homem não tem uma rede de apoio que diga, não tá legal isso que você tá fazendo, faça diferente, você tá mal, não desconta na sua família. Faz a terapia, eu te indico meu terapeuta. É quase inimaginável pensar isso entre homens. Né? Então isso tem que vir. Tanto a rede de apoio tem que vir de mulheres para mulheres, mulheres para homens, como para homens também. Né? Não são só as mulheres que têm que deixar de viver um relacionamento abusivo, de se colocar ali. Se colocar eu acho bem complicado falar assim, né? Porque parece que ela escolheu estar ali, né? Deliberadamente. Mas os homens também têm que buscar ajuda para deixar de ter essa dinâmica violenta nas relações. Que não é doença, tá, gente? Não é doença, não é transtorno. Não é, meu Deus, ele nasceu com parafuso a menos. Não, isso é cultural. O índice de violência contra a mulher é tão alto que se fosse um transtorno, uma questão genética, sei lá, né? Imagina, tá na água do brasileiro e de outros países machistas também. Isso é aprendizagem, é ensino, é cultura. Por isso que a educação tem que melhorar. Gente, o papo tá bom. Mas o cheiro... o cheiro tá demais. Vamos retornar novamente, né? Acho que foi só o início, né? Como eu falei, a Cerrada está de portas abertas. Obrigada. Sempre para nossas mulheres, tá? Terem voz, né? Não vai ser só hoje, não. Tá, homens? Estamos de olho. Inclusive, eu separei uma frase da Simone, né? Acho que essa maravilhosa. E é uma frase que eu quero encerrar o podcast para as mulheres entenderem o que é o relacionamento abusivo. E isso há muitos anos atrás ela já deixou registrado. E ela fala a seguinte frase: renunciar ao amor parecia-me tão insensato como desinteressarmos da saúde, porque acredita na eternidade. Aqui ela quis dizer que a mulher se anula, ela vê que tá ali, mas ela acredita tanto no amor, na eternidade daquilo que ela vai ficando. Ela se torna maleável ao que ela está sentindo, que é a opressão, o medo, a infelicidade. Então eu queria encerrar o podcast com essa frase e também disponibilizar a minha rede social, que também pode ser uma rede de apoio para você, mulher, que, né, tá passando por um relacionamento abusivo, quer conversar. Não estou aqui para julgar, não vou fazer uma parte coletiva técnica, entendeu? Porque eu não sou psicóloga, mas a gente pode conversar, eu posso te ouvir. Rede de apoio.
isso já é suficiente pra você, eu tenho É certeza. importante demais. Né? E é isso, eu me disponho. Eu acredito que a Larissa também, gente. Sigam ela no Instagram, ela tem conteúdos maravilhosos, tá no Tem feed o- dela. Tem bastante conteúdo sobre relacionamentos abusivos, questões de gênero, né? Eu trabalho com questões de minorias sociais no geral, né? Então, sigam lá, acho que já tem em algum lugar aí, né? Tem o no Instagram. o Cledson postou e no meu perfil também tem. Mas eu vou colocar, E aí- como o vídeo vai ficar no meu perfil, eu vou deixar também lá no meu Maravilha. perfil. Tá bom? E aí, Instagram se dela. vocês se interessaram por fazer psicoterapia, tanto eu atendo como eu tenho uma clínica com outros profissionais. Lá no meu perfil tem uma via que vocês podem conversar lá, um link na bio, né? Que vocês podem falar diretamente comigo e a gente conversa. É isso. Vocês não estão sozinhas. Não estão. Nem vocês também não. Homens e mulheres. Mulheres e homens também. Vocês homens aí, por favor, vamos se conscientizar. Você vítima ou agressor, tem. É bem pouco frequente, quase nada, a mulher agressora e o homem vítima, né? Mas acontece e não é porque acontece pouco que deixa de ser importante, né? É a seguinte frase, fé nas malucas. Fica aí vocês aí com fé nas malucas. Tamo aí, ó. Fé nas malucas é isso, é a mina controladora doida. Certo? Não. Todo mundo procurando terapia aí pra viver um amor calmo e Faça tranquilo. terapia, o amor da Disney, né? Não. Obrigado demais. Obrigada a por você, vocês, Clarissa, pela oportunidade. Eu que pelo agradeço o bate-papo convite. maravilhoso. E sintam-se convidados para outras oportunidades. Vai ser um prazer. Obrigada. Agradecer também a todo mundo que ficou aí até o final com a gente. Quem aí vai assistir depois, tem muita gente que assiste depois, né? Vai ficar lá no meu feed. E depois vai estar também lá no YouTube. Então, vai ficar no meu feed, tá bom? Aqui no Clarissa Cerrado. E também no Cerrado em Foco, lá no YouTube, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aí. Agradecer também esses parceiros maravilhosos, pessoal da Telepizza Libanesa. E também pra galera do Bomburg, tá bom? Obrigado demais pela parceria de vocês. O telefone tá aí já na tela. Esse é de quem? Do Bomburg? Do Bomburg. 91650279. Agora do Telepizza Libanesa. A produção aqui tá fera demais. Você tá doido? A Globo tá fervendo, viu? 991717211. Obrigado a todos vocês e até o próximo podcast. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada.